Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui a leitura da psicoterapia. Hoje a gente vai ler a sessão de número 6, a definição da cura. E a gente está aqui na parte 2, né, o processo da psicoterapia. Então, vamos lá. A definição da cura. Parágrafo 1. O processo da psicoterapia pode, então, ser definido simplesmente como perdão, pois a cura não pode ser nenhuma outra coisa. Os que não perdoam estão doentes, acreditando que não foram perdoados. E aqui a gente lembra do perdão verdadeiro que a gente estudou lá na canção da oração, né? Que não é qualquer perdão aqui, é aquele perdão que não é aquele para destruir, não é o que a gente aprendeu no mundo, né? É o perdão verdadeiro. Então, os que não perdoam estão doentes. Então, quem que é o doente aqui? É aquele que não perdoou a ideia de separação, acreditando que não foram perdoados. Só aceitar aqui. Apegando-se à culpa, abraçando-a fortemente e oferecendo-lhe abrigo, protegendo-a com amor e defendendo-a em constante estado de alerta, estão apenas recusando-se inflexivelmente a perdoar. Então, aqui, gente, a culpa, né? A culpa, o nosso carro-chefe do ego. Quando você não perdoa, quem que vem? Quem que fica? A culpa. Então, aquele que. E aqui, ó, ele coloca, né? O quanto a gente abraça fortemente, oferece abrigo, a gente cuida da culpa quando estamos envolvidos aqui nesse pensamento de separação. A gente projeta, né? Não aguenta ela aqui, projeta fora, assim como a gente já viu, né? Mas a gente defende muito a culpa aqui. Então, esses estão apenas recusando-se inflexivelmente a perdoar. Entre aspas aqui, ó. Deus não pode entrar aqui, ele coloca entre aspas. Os doentes repetem uma e outra vez, enquanto choram a sua perda e ainda assim se regozijam nela. A cura acontece quando um paciente começa a ouvir a lamentação fúnebre, que canta e questiona a sua validade. Então, aqui, ó, a gente fica repetindo aqui, chorando, né? Lamentando-se. Enquanto a gente está aqui no pensamento de separação, é reclamação, vitimismo o tempo todo. E isso, gente, nós aprendemos isso. É o tempo todo. Ai, como é ruim isso, como é ruim aquilo, é só reclamação. Não sei se vocês lembram ainda de você lá atrás. Eu lembro da minha mãe falar para mim assim: qual que é a reclamação de hoje? Minha mãe sempre falava isso para mim, porque eu só chegava perto dela para reclamar. Ai, tá doendo aqui. Ai, gente, eu tinha uma mania de falar que doía, qualquer coisa doía. E eu lembro dela falar isso: o que que vai ser hoje? E ainda assim eu não acordava, eu continuava reclamando. Então, ó, a cura só vai acontecer quando o paciente começar a ouvir essa lamentação fúnebre que canta e questiona a sua validade. Até que ele a ouça, não pode entender que é ele mesmo que canta para si próprio. Ouvi-la é o primeiro passo na recuperação. Questioná-la tem que vir a ser a sua escolha. Então, aqui a gente precisa começar a ouvir, né, essas lamúrias aqui na mente, esses pensamentos que ficam ali martelando, martelando. Enquanto o paciente não tiver essa abertura para começar a olhar para isso, vai continuar girando esses pensamentos, né? Por isso que no livro os exercícios nos colocam para observar mesmo o que que a gente tem pensado, né? Então, ele fala: ouvi-la é o primeiro passo na recuperação, e questioná-la tem que vir a ser a sua escolha. Então, a gente precisa começar a questionar: por que que eu reclamo tanto? Por que que eu me coloco de vítima? Né? Começar a questionar esses pensamentos intrusivos, porque, igual a gente já falou em outras aulas, a gente precisa trocar toda essa culpa que vem aqui carregando nesses pensamentos pela autorresponsabilidade que a gente falou.
né? Então, por que que eu penso isso? Por que que eu acredito nisso, né? E todo pensamento que gira ali tem um efeito, como diz lá no capítulo 2, né? Nenhum pensamento é em vão. Tem uma lição que fala assim também, né? Que os pensamentos, eles vão gerar efeito em algum nível. Então, a gente precisa começar a observar esses pensamentos. Então, questioná-la tem que vir a ser a nossa escolha. Nós temos que escolher questionar. Parágrafo 2. Há uma tendência, e muito forte, de ouvir essa canção da morte apenas por um instante e depois despedi-la sem correção. Então, aqui a gente está acostumada com isso mesmo. É deixar esse pensamento ruminar, ruminar e não corrigir, porque eles vão ficando automáticos, né? Esses momentos fugazes de consciência representam as muitas oportunidades que nos são dadas para mudar o tom literalmente. Então, os momentozinhos ali que a gente puder corrigir qualquer pensamento que seja, quando a gente começa no curso, a gente já começa a essa disponibilidade durante o dia, se a gente faz a lição do jeito que ele coloca, né? Então, cada vez que a gente para ver, ó, ele vai representar as muitas oportunidades que nos são dadas para mudar o tom daquela reclamação ali, né? De ficar remoendo aquilo ali. O som da cura pode ser ouvido em vez disso. Mas, em primeiro lugar, a disponibilidade de questionar a veracidade, entre aspas, aqui, da canção da condenação tem que surgir. Então, nós temos que ter essa disponibilidade para questionar se esses pensamentos são reais mesmo. Será que é real? Igual no livro fala, né? Tem que ter um outro jeito, não é possível que seja isso. Então, tem que ter essa disponibilidade de questionar. As estranhas distorções tecidas inexplicavelmente no autoconceito de cada um, que é em si mesmo uma pseudocriação, fazem com que esse som tão feio pareça verdadeiramente belo, né? A gente leva isso como se fosse a nossa verdade. Aqueles pensamentos começam a moldar a nossa verdade. Aí ele coloca aqui, entre aspas, o ritmo do universo, o arauto da canção dos anjos, tudo isso e muito mais ainda é ouvido em vez dos altos guinchos dissonantes. Aí ele fala, chama de guinchos dissonantes, esses murmúrios, né, que a gente fica ali remoendo devido a esse pensamento de separação. Parágrafo 3. O ouvido traduz, ele não ouve. O olho reproduz, ele não vê. É interessante, né, que a gente vê. Tem até um vídeo que uma vez foi compartilhado lá no outro grupo, né, sobre essas mensagens elétricas, né, que a gente vê através dos nossos sentidos físicos. São só interpretações de mensagens elétricas que a gente capta no ambiente, né? Então, o ouvido traduz, ele não ouve verdadeiramente. Tanto que o nosso ouvido, ele só ouve uma certa parte, né? A gente não ouve verdadeiramente. O olho também, a gente só enxerga uma parte ali. A gente não enxerga tudo, né? Através do olho. A sua tarefa é tornar agradável, seja o que for que seja chamado, por mais desagradável que possa ser, né? Os nossos sentidos aqui, eles nos enganam muito. Eles respondem às decisões da mente, reproduzindo os seus desejos e traduzindo-os em formas aceitáveis e aprazíveis. Então, muitas vezes, né, esses sentidos nos enganam para falar que aqui tem algumas coisas boas, sim, tem coisa boa aqui, gente. Vamos olhar através da separação, que é gostosinho, né? Muitas vezes tem coisa gostosa, né, para a gente olhar por aqui. Algumas vezes, o pensamento por trás da forma vem à tona, mas apenas por um breve instante, e a mente se amedronta e começa a questionar a própria sanidade. Algumas vezes, né, que a gente começa a ver além do que está aqui, aí a gente fica com medo. Ah, não, isso aqui não está certo, não. Será que eu tô ficando doida? Quantas vezes a gente nos perguntou isso? Será que eu tô ficando doida?
Só eu que penso assim, todo mundo à minha volta não está vendo o que eu estou vendo. Será que eu estou doida? Quantas vezes, né, a gente começa a se questionar quando a gente tem um lampejo da verdade, você fica se questionando aqui. Isso é o ego, né? Contudo, ela não permitirá que os seus escravos aqui, nossos sentidos, né? Mudem as formas que contemplam, os sons que ouvem. O ego aqui, né? Ele não quer deixar que a gente veja além disso, né? Esses são os seus remédios, entre aspas, seus salvocondutos, entre aspas, através da insanidade. Então, muitas vezes, né, quando a gente faz aquelas lições, né, eu não sou um corpo, eu sou livre, né? Aí quando vê te dá uma doença para você olhar para o corpo, aí você fala, nossa, gente, como que eu sou isso aqui mesmo? Então a gente vai confirmando coisas aqui para se sentir esse corpo mesmo e não ir além. Então, muitas vezes, nossos sentidos físicos, eles só vão enganando a gente, para a gente não ir além do que o livro nos convida a ir, né? Parágrafo 4. Esses testemunhos que os sentidos trazem não têm senão um propósito: justificar o ataque e assim manter o que não foi perdoado sem ser reconhecido pelo que é. Então, olha, os testemunhos dos nossos sentidos físicos, né? Eles vão justificar o ataque, porque eu estou vendo o outro fazer aquilo comigo. Eu sou a vítima aqui. Ele é o algoz. Eu estou vendo o que ele está fazendo. E assim eu me perdoo. E assim eu vou mantendo, né? Essa visão aqui de separação. Visto sem disfarces, isso é intolerável. Sem proteção não poderia subsistir. Quantas vezes a gente fala aqui, né? Visto sem disfarces, isso é intolerável. Sem proteção, não poderia subsistir, porque o pensamento de separação, gente, é como se ele fosse uma dor, aquilo ali. Então, eu tenho que me conectar num corpo, eu sou um corpo, porque para eu olhar para a separação, isso dói, isso vai doer, isso vai parecer intolerável. Então, eu preciso me reconhecer como um corpo, sim, eu preciso me reconhecer separado. Porque não dá, sem proteção, eu não poderia subsistir. Tanto que eu já ouvi, né, falar, não, eu falo assim, gente, eu ouço falar, só que eu não tomo isso como verdade. Mas eu já ouvi alguém falando sobre o pensamento de separação, que é tão difícil ouvir aquilo, por isso que encarna, que você não fica ali, você quer encarnar, porque dói menos ter que olhar para aquilo ali. Então é muito melhor vir para um corpo projetar do que olhar para um pensamento de separação. Então, aqui é mais ou menos isso que ele está dizendo. Ser um corpo, para mim, é melhor, porque isso eu vou projetar. Eu não vou olhar para a mente, eu não vou olhar para esse pensamento. Aqui, toda doença é valorizada, sem o reconhecimento de que é assim. Porque a doença que é a doença da separação, né? Pois quando o que não foi perdoado não é reconhecido, a forma que toma parece ser outra coisa. E agora, essa outra coisa que parece aterrorizar. Agora eu não sou mais a mente, agora eu sou um corpo. Então, agora, essa outra coisa que parece que está me aterrorizando aqui, porque essa outra coisa agora que parece que está doente, que parece que está vivendo tudo isso daqui, sofrendo. Agora, isso daqui é que parece ser eu. Eu sou isso aqui agora. Eu não sou mais a mente, eu sou esse corpo, né? Mas não é a outra coisa que pode ser curada. Isso a gente já viu. Não é o corpo que pode ser curado. Não está doente e não precisa de nenhum remédio. O corpo, na verdade, não está doente, porque, na verdade, ele é a ilusão. Ele não precisa de remédio, ele precisa só ser reconhecido pelo que ele é. E aqui, gente, a gente não está falando da questão do remédio físico, tá? Aqui ele está falando da questão de não se reconhecer em um corpo mesmo. Mas, enquanto eu ainda, né, não tenho essa completa certeza, né? Eu ainda penso que tem momentos que eu ainda penso que eu sou esse corpo. Então, assim, eu vou ter uma dor de cabeça, eu vou ter um problema de pressão, eu vou ter alguma coisa, eu não vou tomar remédio. Isso também aí, enquanto a gente não reconhece, não é isso que ele está falando, né? O remédio pode ser tomado normalmente. Às vezes a gente já falou aqui, tá?
Que às vezes a gente fala que, não está doente, não precisa de remédio. Não, então eu vou deixar meus remédios para o coração, que eu tomo, e daqui a pouco sofre um ataque cardíaco. Por quê? Porque você ainda acredita nisso, né? Ainda é a sua realidade. Gente, o vídeo aqui tá bom para vocês, que aqui tá falando que tá pausado. Vocês estão me ouvindo? Só dá um joinha aí se estiver me ouvindo, beleza. Tá? Beleza. Que aqui tá chovendo e aqui para mim tá parecendo que o vídeo está pausado. Então, vou continuar aqui. Concentrar os teus esforços para cura aqui é apenas futilidade. Aqui, igual a gente falou em outras partes, né? Aqui o que ele está dizendo é a gente ficar concentrado no corpo e não se lembrar que a cura é da mente. Quem pode curar que não, quem pode curar o que não pode estar doente e fazer com que fique bom? Então ele fala, né, da gente ficar focado somente no nosso corpo. Porque o corpo não é ele que está doente. O corpo é só o efeito da doença, é só o efeito daquilo que iniciou lá na mente, né? Toda cura, ela parte da mente. Então, dali, eu vou olhar para o corpo com tranquilidade. Dali, eu vou usar o remédio ou não. Dali, eu vou decidir. Eu estava até conversando esses dias com a Lídia, né? A gente estava falando sobre menopausa. E aqui, gente, você decide tomar o remédio. Quanto você decide não tomar. Se não tá me tendo, se eu não estou tendo efeitos da menopausa, eu não tenho necessidade. Agora, vamos supor, começa a ter efeitos. Agora eu reconheço que eu vou tomar um remédio. Só que olhando desse ângulo, é de um ângulo que eu não me confundo com esse corpo. Então eu vejo assim, tem muitas linhas, né? Tem pessoas que acham que não deve tomar. Por quê? Porque eu não acredito nesse corpo. Tudo bem. Se a fé dela está nesse sentido, ok. Agora, cada um aqui sabe, né, o que precisa fazer e o que não precisa fazer. Falo que muitas vezes pessoas têm culpa, gente. Acha que se tomar remédio, é porque eu não estou curada, minha mente não está curada. Então, assim, nós vamos em algum momento, lá no início, até para essa questão da culpa, de não querer tomar remédio porque eu não estou curada, não, isso vai representar que eu não estou olhando para a minha mente, sabe? Então, assim, a gente tem muita confusão de nível nesse lugar. Mas você sabendo quem você é, o que você é, o ser que você é, o que você vai fazer no corpo, não importa. Parágrafo 5. A doença toma muitas formas e assim também a indisponibilidade para perdoar. As formas de cada uma apenas reproduzem as formas da outra, pois são a mesma ilusão. Cada uma é traduzida tão fielmente na outra que um estudo cuidadoso da forma que uma doença toma apontará claramente para a forma da indisponibilidade de perdão que representa. Isso daqui é muito interessante. Vou até voltar aqui o que eu li, porque eu já estudei vários tipos de terapia, né? Que eu já fiz muita formação em terapia. E tem uma terapia que eu fiz, chama A Nova Medicina Germânica, que eu fiz lá atrás, onde ela fala cada tipo de doença no seu corpo está relacionado com um tipo de pensamento, né? Igual um dia eu até comentei com vocês uma dor na coluna que eu estava sentindo, e toda vez que eu sentia essa dor, eu via o pensamento que causou essa dor, que era um pensamento de ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinha. A gente percebe isso. E aqui ele fala que realmente, se a gente for estudar cada pensamento, você vai ver que ele vai trazer uma causa no corpo. Está interligado, né? Então, olha, ele coloca aqui, ó, cada uma é traduzida tão fielmente na outra que um estudo cuidadoso da forma que uma doença toma apontará claramente para a forma da indisponibilidade de perdão que representa. Tanto que eles falam, né, quando você remoe muito uma coisa, né, uma mágoa, aquilo vai para algum órgão seu, né? Então, isso realmente acontece. Porém, também, tudo isso, a gente olhando para a mente que pensou a separação, você começa de cima para baixo, né? A desmontar isso,
né? Então, assim, é uma coisa muito interessante que sim acontece aqui no mundo, mas vendo além de tudo isso, a gente pode desmontar todas essas crenças aqui que nos fizeram acreditar também nessa doença, né? Contudo, ver isso não efetuará uma cura. Ver isso aqui de dentro do mundo não vai ter a cura. Só ver isso não adianta. Como a gente já falou lá para trás, vai acabar vindo em outro lugar. Se você não vai na raiz, que é a mente, acaba vindo em outros lugares. Isso é conseguido por apenas um reconhecimento. Ó, vamos voltar aqui. Contudo, ver isso não efetuará uma cura. Isso é conseguido por apenas um reconhecimento, que só o perdão cura algo que não foi perdoado. E só uma indisponibilidade de perdoar pode fazer surgir qualquer tipo de doença. Olha só, é como se fosse só uma coisa a se fazer, né? Só o perdão. O perdão é voltar à mente e relembrar, né? Sempre volta lá quando a gente estudou a canção da oração. É voltar à mente e se perdoar por ter pensado a separação, né? Então, um perdão feito na mente. E isso tira qualquer tipo de doença, porque você não acredita mais no corpo. Então, você olha para qualquer coisa que seu corpo estiver te contando ali, gente. Qualquer coisa, uma dor, uma doença, um câncer, qualquer coisa. Você vai olhar para isso e não vai dar o mínimo significado. Bom, não é fácil, né? Vamos falar assim, é desafiador. Você falar para uma pessoa, né, que está enfrentando uma doença, é isso. É desafiador. Mas é possível, desde que ela tenha essa disponibilidade de olhar para a mente. Eu posso olhar para isso com raiva, com ódio, né? Igual ele falou ali na frente, com vitimismo, ou eu posso escolher olhar para isso com autorresponsabilidade, né? E passar por isso de uma outra maneira. Parágrafo 6. A compreensão dessa ideia é a meta final da psicoterapia. Como é realizada? O terapeuta vê no paciente tudo o que ele não perdoou em si mesmo e assim lhe é dada uma outra chance de olhar para isso. Abri-lo para reavaliação e perdoá-lo. Olha só. O terapeuta vê, gente, aqui a gente fala terapeuta e paciente, mas como eu já falei em outras aulas, não precisa ser um terapeuta e um paciente, pode ser você com o próximo que está ali na sua frente, né? Você vê o seu próximo ali, vê nele aquilo que você não perdoou, por exemplo, vamos colocar a ideia aqui de um terapeuta mesmo. O paciente chega para ele contando um monte de coisa, contando de doença, de depressão, contando um monte de coisa. Você vai olhar para aquilo, se você olhar com os olhos do mundo, você vai falar: ah, coitado, deixa eu ajudar essa pessoa a sair desse lugar, você vai trazer, né, para você. Agora, você olhar para ele falando, nossa, o que eu não perdoei ainda, que eu ainda estou enxergando isso no meu irmão. Então, você olha tudo o que você não perdoa em si mesmo. E assim, é dado uma outra chance de olhar para isso. Uma outra chance de olhar para o seu irmão, além daquilo que ele está te contando. Abri-lo para reavaliação e perdoá-lo, né? Isso é a meta de todo terapeuta e qualquer pessoa que estiver aí do seu lado te contando qualquer coisa. Quando isso acontece, ele vê que os seus pecados desapareceram num passado que não está mais presente. Então, olha os pecados aqui, né? O pecado da separação. Então, quando você vê no outro, além do que ele está te contando ali, ele vai ver os seus pecados desaparecerem naquele passado que você nem lembra. Você vai reunir tudo na unidade, na mente, né? Trazer tudo para a mente. Quando isso acontece, ele vê que os seus pecados desapareceram num passado que não está mais presente. Até que faça isso, não pode deixar de pensar que o mal o está atacando aqui e agora. Até que a gente perdoe, nós vamos continuar achando que tem outro mesmo, me mostrando algo que eu não quero ver. O paciente é a tela para a projeção de seus pecados,
capacitando a soltá-los. Então, o paciente aqui vai te mostrar tudo que você acredita, e nesse momento, você pode soltar tudo isso, perdoar tudo isso. Se ele retiver uma mancha de pecado, se ele retiver uma mancha de pecado naquilo que contempla, a sua liberação será parcial e não será uma certeza. Então, se eu olhar para o meu irmão e ainda ver qualquer coisinha nele que faça como ataque, como doença, qualquer coisa que eu olhar para o meu irmão e se tiver ainda uma mancha, quer dizer que a minha liberação foi parcial e ainda não foi liberado. Por isso, né, que quantas vezes, aqui ele repete de novo, né, gente? O nosso irmão é o nosso Salvador. Eu vou olhar para o meu irmão como uma tela, como um espelho. Tudo que eu vejo nele é o que está aqui, vivo, não é nele. Não é nele que eu estou vendo a doença. A doença está na mente aqui, que projeta ali e enxerga nele aquilo que ele está apresentando aqui, o papel que ele está representando, né? Por isso que a meta aqui é sempre ir além daquilo que seu irmãozinho está te contando ali. 7. Ninguém é curado sozinho. Essa é a canção alegre que a salvação canta para todos aqueles que ouvem a sua voz. Essa declaração não pode ser por demais lembrada por todos aqueles que veem a si mesmos como terapeutas da alma. Ninguém é curado sozinho, você sempre vai levar o seu irmão contigo. Ou você vai levar ele para a cura, ou você vai levar ele para a perdição. Essa é a canção alegre que a salvação canta para todos aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, a voz da unidade. Essa declaração não pode ser por demais lembrada por todos aqueles que veem a si mesmo como terapeutas. Então, o terapeuta aqui é aquele que vê o seu irmão, o seu próximo, como a si mesmo. Os seus pacientes só podem ser vistos como portadores do perdão, pois são eles que vêm demonstrar a própria impecabilidade, a olhos que ainda acreditam que o pecado lá está para ser contemplado. Olha só, então, aquele irmãozinho que está ali na sua frente, ele é o portador do perdão. É ele que vai te mostrar o que você precisa perdoar. E por isso que eles falam, né, que aquele que mais te desafia é aquele que você tem que olhar. Porque é ele que está trazendo para você aqui, ó, toma, o perdão está aqui, meu irmão. Né? É ele que traz. Ele vem demonstrar a própria impecabilidade a olhos que ainda acreditam que o pecado está lá para ser contemplado. Né? A gente ainda estava acreditando que ele estava me contando aquilo, mas ele está ali com a mãozinha carregando perdão para você ali. No entanto, a prova da impecabilidade vista no paciente e aceita no terapeuta oferece à mente de ambos um acordo no qual eles se encontram e se unem e são como um só. Lindo isso aqui, né? Vou até ler de novo. A prova da impecabilidade, ou seja, a prova da não separação, não houve separação, vista no seu irmãozinho ali e aceita por você, vai oferecer a mente de ambos, porque a mente de ambos é a mesma, ó, um acordo, onde eles se encontram e se unem e são como um só. Ali existe a cura. Em toda situação do nosso dia a dia, qualquer situação, com qualquer irmãozinho, né? Não só terapeutas e pacientes, mas tudo, 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 tudo. Ai, lindo, né, gente? Lindo. Agora, bora para a prática. Então é isso. Aí, gente, nós vamos continuar essa leitura na quinta-feira, tá? E vocês fiquem aí para quem quiser tirar alguma dúvida. E para os que estão no YouTube, até a próxima.